O cheiro de lavanda e a risada cristalina de seu filho de 5 anos eram as únicas coisas que mantinham Mariana de pé. Com o aluguel atrasado e a conta de luz prestes a vencer, aceitar o turno extra na Vasconcelos Corp era sua única saída, mesmo que isso significasse levar o pequeno Rael para o ambiente estéril e silencioso de um império corporativo. Enquanto passava o pano úmido pelo piso de mármore reluzente do último andar, a porta do elevador privativo se abriu. Mariana ergueu os olhos pronta para se desculpar pela presença do filho, mas as palavras morreram em sua garganta. O homem que saiu de lá, vestindo um terno que valia mais do que sua casa, não era apenas o novo gerente. Era Theo Vasconcelos, o mesmo Theo que 5 anos antes sussurrou promessas em seu ouvido e desapareceu de sua vida sem saber que deixava para trás o maior pedaço dela, que agora brincava com um carrinho aos seus pés. O mundo de Mariana encolheu, transformando-se naquele corredor silencioso e asséptico. O ar, antes rarefeito pela altitude do arranha-céu, tornou-se denso, pesado, quase impossível de respirar. Cada batida de seu coração era um trovão em seus ouvidos, abafando o som suave das rodinhas do carrinho de Rael no mármore polido. Theo não a viu. Não de verdade. Seus olhos, de um verde profundo que ela conhecia tão bem, passaram por ela como se ela fosse apenas mais uma parte da mobília, uma sombra anônima no uniforme cinza da equipe de limpeza. Ele caminhava com a mesma confiança arrogante de antes, o maxilar cerrado, a mente claramente focada nos milhões que movia com um simples aceno de cabeça. Mas, para Mariana, aquela figura imponente era um fantasma feito de carne, osso e memórias dolorosas. O fantasma de noites de verão, de promessas sussurradas contra a sua pele e de um abandono tão súbito e cruel que a partiu em pedaços. Um pânico gelado subiu por sua espinha. Seu primeiro instinto foi proteger Rael, escondê-lo, envolvê-lo em seus braços e correr para longe daquele lugar. O menino, alheio à tempestade que se formava no peito da mãe, olhou para o homem alto e engravatado com a curiosidade inocente de uma criança. «Mamãe, quem é ele?» perguntou em um sussurro, sua vozinha ecoando no silêncio opressor. Mariana apenas balançou a cabeça, colocando um dedo nos lábios em um pedido mudo de silêncio. Ela puxou o filho para mais perto, tentando se fundir com as sombras, rezando para que a invisibilidade que a sociedade tantas vezes lhe impunha funcionasse a seu favor agora. Theo entrou em sua sala, a porta de vidro fosco se fechando atrás dele, e Mariana finalmente soltou o ar que nem percebera estar prendendo. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o cabo do esfregão. Aquele prédio que representava sua salvação financeira havia se tornado em um instante sua prisão. Nos dias que se seguiram, Mariana viveu em um estado de alerta constante. Ela mudou seu horário, oferecendo-se para cobrir os turnos da madrugada, na esperança de evitar qualquer encontro. Limpava o andar da diretoria com a agilidade de um rato, sempre atenta ao som do elevador, ao ruído de passos se aproximando. Cada dia era uma tortura. Trabalhar no epicentro do mundo de Theo era um lembrete cruel da distância que os separava. Ela via os restos de suas reuniões, copos de uísque caros, gráficos com projeções de lucros estratosféricos, o cheiro de um perfume importado que ainda lhe causava arrepios. Era o cheiro do homem que podia ter o mundo, mas que não quis a coisa mais preciosa que ela poderia lhe dar: um filho. A ironia era esmagadora. Ali estava ela, limpando a sujeira de um império que pertencia indiretamente ao pai de seu filho, um pai que não fazia a menor ideia de sua existência. O segredo que ela guardara às 7 chaves por 5 longos anos agora parecia frágil, exposto sob as luzes frias daquele escritório. Ela se lembrava do dia em que descobriu a gravidez. O medo misturado a uma faísca de esperança. Tentou contatá-lo, mas o número de Theo já não existia. O endereço do apartamento alugado onde viveram seu breve e intenso romance estava vazio. Ele havia desaparecido, evaporado como fumaça, deixando-a com nada além de um coração partido e uma vida crescendo dentro dela. A dor daquele abandono a forjou na mulher forte que era hoje, mas a ferida nunca cicatrizou de verdade. E agora, o homem que causara aquela ferida estava a poucos metros de distância, todos os dias. Theo, por sua vez, estava imerso nos desafios de seu novo cargo.
Assumir a gerência da filial principal da Vasconcelos Corp era o ápice de sua carreira, a prova final para seu pai, um homem que media o amor através de resultados financeiros. Ele mal notava os rostos da equipe de apoio. Eram engrenagens necessárias, mas anônimas na grande máquina que ele comandava. No entanto, algo o incomodava, uma sensação fugaz, como uma palavra na ponta da língua. Às vezes, ao sair tarde da noite, ele via de relance uma faxineira no corredor. Havia algo em sua postura, na forma como ela mantinha a cabeça baixa, que lhe parecia vagamente familiar. Mas ele afastava o pensamento, atribuindo-o ao cansaço e à pressão. Sua vida era uma sucessão de reuniões, jantares de negócios e apartamentos vazios e luxuosos. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas um sentimento de vazio o assombrava nas horas silenciosas da noite. Ele se lembrava em raros momentos de introspecção de um verão, 5 anos atrás. Um tempo mais simples, antes da grande jogada de negócios que o catapultou para o sucesso. Lembrava-se de uma jovem de olhos castanhos e sorriso doce, uma garçonete que o fazia esquecer a pressão de seu sobrenome. O romance fora intenso, real, mas ele sabia que tinha data para acabar. Seu pai lhe dera um ultimato: voltar para assumir seus verdadeiros deveres ou ser deserdado. Ele escolheu o dever. Partiu sem olhar para trás, convencendo a si mesmo de que era o melhor para ambos. Ele a esquecera, ou pelo menos tentara se convencer disso. A colisão era inevitável. Numa sexta-feira chuvosa, a babá de Rael ligou de última hora, cancelando por motivo de doença. Mariana não tinha outra opção. O aluguel não esperaria. Com o coração apertado, ela levou Rael para o trabalho. "Você vai ser o meu ajudante secreto hoje, meu amor", disse ela, tentando transformar a situação desesperadora em uma aventura. "Mas temos que ser muito, muito silenciosos, como super-heróis em uma missão, combinado?" Rael, com seus grandes olhos brilhantes, assentiu solenemente. Enquanto Mariana limpava o chão, Rael se sentou num canto discreto, perto da mesa de Theo, com um bloco de papel e alguns lápis de cor que sua mãe sempre carregava na bolsa. O tempo se arrastava. Mariana limpava e olhava para o filho a cada minuto, o medo de serem descobertos um nó em sua garganta. Theo estava em uma teleconferência interminável em sua sala, sua voz grave e autoritária, ecoando pelo andar silencioso. Quando a reunião finalmente terminou, já passava das 9 da noite. Cansada, Mariana juntou suas coisas, ansiosa para levar seu filho para o calor e segurança de sua pequena casa. Pegou Rael pela mão e, na pressa, não percebeu que uma folha de papel escorregou do bloco do menino, deslizando para debaixo da imponente mesa de carvalho de Theo. Mais tarde, sozinho no silêncio do escritório, Theo se levantou para pegar um copo d'água. Seus olhos foram atraídos por um pedaço de papel colorido no chão. Curioso, ele o pegou. Era um desenho infantil, feito com traços fortes e desajeitados. 2 figuras de palito de mãos dadas. Uma delas, maior, tinha longos cabelos rabiscados de preto e um grande sorriso. Acima dela, estava escrito em letras tortas: "Mamãe". A outra figura, menor, tinha um emaranhado de cabelos castanhos. Era um desenho doce, o tipo de coisa que provavelmente pertencia ao filho de algum executivo que passara por ali. Ele estava prestes a jogá-lo no lixo quando algo o fez parar. Ele olhou mais de perto para a figura do menino. Os olhos. A criança havia desenhado os olhos com um cuidado surpreendente, preenchendo os 2 círculos com um verde esmeralda vibrante. Um verde que ele conhecia muito bem. Theo sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele caminhou até o espelho que decorava uma das paredes de seu escritório. A iluminação era baixa, mas não havia como negar. Ele encarou seu próprio reflexo, focando em seus olhos. Eram os mesmos. A mesma cor incomum e penetrante que o menino anônimo havia rabiscado naquele pedaço de papel. Uma coincidência, ele pensou. Tinha que ser. Mas a semente da dúvida estava plantada. Quem era a faxineira que sempre mantinha o rosto baixo? E por que o filho dela, um completo estranho, tinha exatamente os seus olhos? O desenho amassou em sua mão. E pela primeira vez em 5 anos, o nome dela, Mariana, veio à sua mente com uma clareza tão avassaladora que o deixou sem fôlego.
O desenho amassado na mão de Theo era mais pesado que qualquer relatório de lucros, mais valioso que qualquer ação da empresa. Aqueles olhos verdes, desenhados com a pureza de uma criança, o assombravam. A noite se tornou uma longa vigília, com Theo alternando entre o espelho de seu escritório e o pedaço de papel, como se buscasse uma confissão em traços de cera. A negação era seu primeiro refúgio. Era uma coincidência absurda, uma armadilha de sua mente cansada. Quantas pessoas no mundo não teriam olhos verdes? Milhares, milhões. Mas a imagem daquela faxineira sempre de cabeça baixa, o rosto oculto pelas sombras e pelos longos cabelos escuros, começou a se fundir com a memória da jovem vibrante que ele conhecera naquele verão. Mariana. O nome ecoava em sua mente, trazendo consigo o fantasma de uma culpa que ele mal se permitia sentir. A partir daquela noite, Theo mudou. A obsessão, antes focada em gráficos e projeções, agora tinha um novo alvo. Ele precisava ver o rosto daquela mulher. Precisava olhar nos olhos do menino. Ele começou a ficar até mais tarde, a perambular pelos corredores do último andar sob o pretexto de buscar um café ou revisar um documento. Seu comportamento não passou despercebido por Mariana. Ela sentia o peso do olhar dele, uma presença que a seguia como uma sombra. O pânico, que antes era uma onda ocasional, tornou-se uma correnteza constante, ameaçando afogá-la. Ela sabia que ele estava procurando por ela, por eles. A pergunta não era se ele descobriria, mas quando. Cada dia de trabalho se transformava em um jogo perigoso de esconde-esconde, em um labirinto de vidro e aço. A inevitabilidade do destino se manifestou numa terça-feira chuvosa, muito parecida com a noite em que Rael deixara seu desenho para trás. Mais uma vez, Mariana se viu sem ter com quem deixar o filho. Com o coração na boca, ela o levou, reforçando as regras da missão secreta, com uma seriedade que assustou um pouco o menino. Ela o instalou no mesmo canto discreto, com um novo bloco e um pequeno lanche. Seu plano era simples e desesperado: terminar a limpeza do andar da diretoria o mais rápido possível e desaparecer antes que Theo saísse de sua sala. A urgência a tornava desajeitada. Suas mãos tremiam enquanto ela passava o esfregão úmido no piso de mármore, deixando um rastro brilhante e escorregadio. Dentro de sua sala, Theo observava a silhueta dela através das persianas de vidro. A dúvida o corroía. Ele estava sendo paranoico? Estava projetando uma fantasia do passado em uma funcionária anônima? Ele decidiu que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Abriu a porta de seu escritório no exato momento em que Mariana terminava seu trabalho. "Boa noite", ele disse, a voz mais alta do que pretendia no silêncio do andar. O som atingiu Mariana como um choque elétrico. Ela se virou bruscamente, o coração disparado. Seus olhos se encontraram com os dele pela primeira vez em 5 anos. Para Theo, foi como ser atingido por um raio. Não havia mais dúvida. O rosto era mais maduro, marcado por uma exaustão que ele não conhecia, mas era ela, era a sua Mariana. O tempo pareceu parar, mas o mundo de uma criança de 5 anos não para. Assustado pela tensão súbita no ar, Rael, que estava de pé, correu em direção à mãe. "Mamãe", ele chamou, a voz aguda ecoando pelo corredor. Seus pezinhos, no entanto, não encontraram aderência no piso recém-limpo e traiçoeiro. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Rael escorregou, seus braços agitando-se no ar antes que ele caísse para trás, a cabeça batendo com um baque surdo e horrível na quina de um pesado vaso de plantas de metal. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. Mariana soltou um berro gutural, um som de pura agonia animal, e se jogou ao lado do filho. Rael não chorava. Seus olhos estavam abertos, mas vidrados, e um filete de sangue começava a escorrer de seu cabelo, manchando o mármore branco. A fachada de Theo Vasconcelos, o gerente implacável, desmoronou. Ele não viu uma funcionária ou um acidente de trabalho. Viu aquele menino, o menino do desenho, imóvel no chão. Sem pensar, ele correu, ajoelhando-se ao lado de Mariana. "Não o mova", disse ele, a voz firme, assumindo o controle que vinha naturalmente para ele. Ele tirou o paletó caro e o dobrou, colocando-o com delicadeza sob o pescoço de Rael. Mariana estava em choque, balbuciando o nome do filho, as lágrimas cegando sua visão. "Eu vou levá-los ao hospital",
Agora, declarou Theo, já com o celular na orelha, não ligando para a emergência, mas para o diretor do melhor hospital particular da cidade, um contato pessoal. Ignore o trânsito, use a sirene. Estou chegando em 10 minutos com uma criança. Prepare a melhor equipe de neurocirurgia. A autoridade em sua voz era absoluta. Ele pegou Rael nos braços com um cuidado infinito e, sem dar a Mariana a chance de protestar, a guiou para o elevador privativo, deixando para trás um esfregão, uma poça d'água e os destroços de 5 anos de segredos. A sala de espera do hospital era um limbo frio e estéril. Mariana andava de um lado para o outro, o uniforme de trabalho sujo com a poeira do escritório e o sangue de seu filho. Ela se sentia nua, exposta, todas as suas barreiras derrubadas pela brutalidade do acidente. Theo estava sentado, imóvel, o celular silencioso pela primeira vez em anos. Ele a observava, uma tempestade de emoções se agitando por trás de seus olhos verdes. A semelhança. Agora que vira o menino de perto, era inegável. Não eram apenas os olhos. Era o formato do queixo, a curva das sobrancelhas. Era como olhar para uma fotografia de sua própria infância. Finalmente um médico apareceu, o rosto sério. Senhora, ele começou olhando para Mariana. Mariana Oliveira. Ela sussurrou. O seu filho sofreu um traumatismo craniano. A queda causou uma pequena hemorragia interna. Ele está estável, mas a pressão intracraniana está aumentando. Precisamos fazer uma transfusão de sangue para estabilizá-lo antes de qualquer procedimento mais invasivo. O alívio de Mariana por ele estar vivo foi imediatamente substituído por um novo pavor. Sim, claro, o que for preciso. Eu sou a mãe, podem usar o meu sangue. O médico balançou a cabeça consultando uma prancheta. Infelizmente não será tão simples. Rael tem um tipo sanguíneo muito raro, AB negativo. A senhora é o positivo. Não há compatibilidade. O mundo de Mariana desabou novamente. AB negativo, um dos tipos mais raros do mundo. O hospital não tinha estoque suficiente. E o que fazemos? Pelo amor de Deus, tem que haver um jeito. Ela implorou, a voz embargada pelo desespero. O médico tinha um olhar de compaixão. Estamos contatando outros bancos de sangue, mas pode levar horas. Horas que talvez ele não tenha. Foi nesse momento que Theo se levantou. O quebra-cabeça em sua mente estava quase completo. Uma última peça, terrível e definitiva, precisava ser encaixada. Testem o meu sangue, disse ele, a voz rouca. Mariana se virou para ele, os olhos arregalados de horror. Não, ela sussurrou. Era um apelo, uma ordem, uma prece. Ela sabia o que aquilo significava. Theo, por favor, não. Mas ele não estava olhando para ela. Seus olhos estavam fixos no médico. Eu também sou AB negativo. Testem o meu sangue. Agora. A raridade do tipo sanguíneo, que para o mundo era uma estatística, para ele agora era um veredito. A enfermeira levou Theo para uma sala, a agulha entrando em sua veia com uma picada quase imperceptível. A espera pelos resultados foi a mais longa de sua vida. Ele não pensava em negócios, em seu pai, em nada além do menino deitado em uma cama de hospital e da mulher desmoronando na sala de espera. Quando a enfermeira voltou, seu rosto era uma mistura de alívio e surpresa. É compatível. Perfeitamente compatível. Podemos começar a transfusão imediatamente. Mariana ouviu as palavras do outro lado do corredor e sentiu suas pernas cederem. Era o fim. O segredo que ela protegeu com a própria vida estava exposto da forma mais cruel e irrefutável. Ela viu Theo deitar-se em uma maca ao lado da sala onde Rael estava. Viu a bolsa de sangue se encher com o líquido vermelho escuro que era a sua essência, a sua herança. E depois viu essa mesma bolsa ser levada e conectada ao braço frágil de seu filho. O sangue dele salvando a vida do filho dele. Uma conexão biológica, inegável, fluindo entre os dois, bem diante de seus olhos. Enquanto doava, Theo sentiu uma conexão que ia além da lógica. Era uma sensação visceral, uma certeza que se instalava em sua alma. Ele estava salvando uma parte de si mesmo. Mais tarde, enquanto Rael já estava estável e dormindo sob o efeito de sedativos, o neurocirurgião-chefe, o mesmo que Theo havia convocado, aproximou-se dele no corredor. Rapaz de sorte, disse o médico, dando um tapinha no ombro de Theo. Você salvou a vida dele. É uma incrível coincidência, não acha?
A compatibilidade entre vocês é extraordinária. Mesmos marcadores, mesmos antígenos raros, quase como se fossem pai e filho. Aquelas palavras ditas de forma casual foram o golpe final. O desenho, os olhos, a familiaridade, o sangue. O médico continuou falando sobre os próximos passos, mas Theo não ouvia mais nada. A verdade explodiu dentro dele, uma detonação de culpa, fúria e um amor protetor tão feroz que o assustou. Culpa por ter partido, fúria por ela ter escondido seu filho dele, e amor. Um amor avassalador por aquele pequeno ser que carregava seu sangue e lutava pela vida a poucos metros de distância. Ele encontrou Mariana encolhida em uma cadeira na capela do hospital, rezando em silêncio, as lágrimas escorrendo por seu rosto exausto. Ela ergueu os olhos e o viu parado na porta, a expressão dele uma máscara de dor e revelação. O ar ficou pesado com tudo o que não fora dito por 5 anos. Theo se aproximou, seus passos lentos, ecoando no silêncio sagrado. Ele não gritou. Sua voz era um sussurro quebrado, carregado com o peso da verdade recém-descoberta. Ele parou na frente dela, olhando-a de cima, e a dor em seus olhos era tão profunda quanto a dela. Ele é meu filho, Theo afirmou. Não era uma pergunta. Por que, Mariana? Por que você nunca me contou? A pergunta de Theo pairou no ar sagrado da capela, pesada e carregada com o peso de 5 anos de silêncio. Mariana ergueu o rosto, as lágrimas secando em trilhas salgadas em sua pele. A exaustão em seus ossos foi substituída por uma onda de fúria protetora, a mesma força que a manteve de pé por tanto tempo. Ela se levantou, a pequena estatura não diminuindo em nada a imensidão de sua dor e de sua força. Contar a quem, Theo? Ela cuspiu as palavras, a voz um sussurro áspero, mas cortante como vidro. Ao homem que me usou para esquecer seus problemas e depois desapareceu como um ladrão na noite. O número de telefone que não existia mais, o apartamento vazio, eu te procurei. Grávida e apavorada, eu te procurei. E tudo o que encontrei foi o nada. O vácuo que você deixou para trás. Cada palavra era uma punhalada na consciência de Theo. Ele recuou um passo, como se fisicamente atingido. As desculpas, as justificativas que ele ensaiara em sua mente, morreram em seus lábios. Diante da verdade nua e crua dela, suas razões pareciam ocas, egoístas. Eu não construí a vida do meu filho sobre uma mentira, continuou Mariana, o dedo apontado para o próprio peito. Eu a construí sobre o amor, sobre noites em claro, sobre 2 empregos, sobre o medo de não ter o que pôr na mesa. Eu fiz tudo isso, sozinha. Você não tinha o direito de saber, Theo. Você abriu mão desse direito no momento em que me abandonou. O confronto foi interrompido pela chegada de uma enfermeira, informando que Rael havia acordado e estava perguntando pela mãe. A menção ao nome do filho quebrou a fúria de Mariana, trazendo de volta a vulnerabilidade. Ela passou por Theo sem olhá-lo, um furacão de mágoa e amor maternal, deixando-o sozinho na capela com os ecos de suas acusações e a imagem indelével do sangue dele, salvando o filho que ele nunca soube que tinha. Nos dias seguintes, enquanto Rael se recuperava milagrosamente no hospital, Theo tentou fazer o que sempre fazia quando confrontado com um problema: jogar dinheiro nele. Para ele, era uma questão de lógica, de responsabilidade. Ele era o pai. Ele tinha recursos. Portanto, ele proveria. Assim que Rael teve alta, Theo apareceu sem aviso na porta do modesto apartamento de Mariana. Não veio de mãos vazias. Trazia consigo seu advogado, uma pasta de couro, e a arrogância de quem acredita que qualquer problema tem um preço. Mariana, precisamos conversar sobre o futuro de Rael, ele começou, o tom formal e empresarial. Ele estendeu sobre a pequena mesa de jantar dela uma série de documentos. Este é o contrato de compra de um apartamento no meu prédio. 3 quartos, vista para o parque. Já está no nome dele. Aqui estão os papéis da matrícula na melhor escola bilíngue da cidade. E esta é a minuta para a criação de um fundo fiduciário que garantirá a ele faculdade e independência financeira. Você não precisará mais se preocupar com nada. Mariana olhou para os papéis, para os nomes de ruas que ela só via em revistas, para os valores com tantos zeros que pareciam irreais. Depois olhou para Theo. Aquele não era um pai tentando se conectar, era um CEO executando uma aquisição hostil de uma vida que não lhe pertencia.
A raiva que sentira na capela voltou, fria e controlada. Com uma calma que o surpreendeu, ela empurrou a pasta de volta para ele. Não, disse ela. A palavra simples, mas inabalável. Theo franziu a testa, confuso. Como assim, não? Isso é pelo bem-estar dele, para dar a ele a vida que ele merece. Ele já tem a vida que merece, retrucou Mariana, os olhos faiscando. Uma vida com a mãe dele, na casa dele. Ele não é um erro no seu balanço financeiro que você pode consertar com uma transferência bancária, Theo. Ele é meu filho. O universo dele cabe neste apartamento, porque está cheio de amor, de rotina, de segurança. Algo que nenhum dos seus milhões pode comprar. Eu não quero seu dinheiro. Não quero seu apartamento de luxo. Nós não precisamos de você para nos salvar. A recusa dela o desarmou completamente. Em seu mundo, o dinheiro era a resposta para tudo. Era poder, era segurança, era a solução. Pela primeira vez, ele se deparou com um problema que seu vasto poder de compra não podia resolver. A barreira que Mariana erguia não era feita de orgulho, mas de dignidade. Era um muro forjado nos 5 anos em que ela foi tudo para Rael, e ele não era nada. Frustrado e sem saber como agir, Theo foi embora, deixando para trás um silêncio tenso e a constatação de que o caminho para o seu filho estava guardado por uma leoa que ele mesmo havia ferido. Ele precisava de uma nova estratégia. Se não podia comprar seu caminho, talvez pudesse merecê-lo. A mudança foi sutil no início. Ele parou de enviar advogados e propostas. Em vez disso, ele começou a aparecer. No sábado seguinte, Mariana levou Rael ao parquinho do bairro, um lugar simples com balanços enferrujados e um escorregador de metal. Enquanto empurrava o filho no balanço, sentiu uma presença. Theo estava lá do outro lado do parque, sentado em um banco. Não se aproximou, apenas ficou observando, o terno caro parecendo deslocado em meio à areia e as risadas das crianças. Rael o viu e acenou com a inocência de quem não conhece o peso do passado. Theo acenou de volta, um sorriso pequeno e hesitante em seus lábios. Aquilo se repetiu no fim de semana seguinte, e no outro. Sua presença constante começou a mudar de ameaçadora para apenas presente. Mariana permanecia em guarda, o coração um nó de desconfiança, mas parte dela não podia ignorar o olhar de Theo sobre Rael. Havia uma fome ali, uma melancolia profunda, o lamento de um homem que via o tesouro que havia perdido. A verdadeira rachadura no muro de Mariana apareceu numa noite de quinta-feira. O chuveiro, que já vinha dando sinais de cansaço, finalmente parou de funcionar, soltando apenas um fio de água gelada. Para uma mulher vivendo com o orçamento contado, um encanador de emergência era um desastre financeiro. No dia seguinte, no parque, enquanto Rael contava animadamente a Theo sobre seu dinossauro de brinquedo, Mariana desabafou com a única outra adulta por perto, uma vizinha. Não sei o que vou fazer. O chuveiro quebrou de vez. Ela não imaginava que Theo estivesse ouvindo. Naquela noite, quando já passava das 8 e Rael dormia profundamente, alguém bateu à sua porta. Ela abriu, pronta para dispensar qualquer vendedor, e deu de cara com Theo. Ele não usava terno. Estava de calça jeans e uma camiseta simples, que marcava seus ombros largos. Em uma mão, ele segurava uma grande caixa de ferramentas. "Ouvi você no parque", disse ele sem jeito. "Pensei que talvez eu pudesse dar uma olhada. Eu costumava consertar coisas com meu avô." Mariana ficou paralisada. Era uma situação tão doméstica, tão absurdamente normal, que a desequilibrou. A lógica mandava que ela batesse a porta na cara dele. Mas a imagem do filho tomando banho de caneca com água esquentada no fogão a fez hesitar. Relutantemente, ela deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Por uma hora, o único som no pequeno apartamento foi o tilintar de ferramentas e os murmúrios frustrados de Theo no banheiro. Mariana ficou na sala, fingindo ler um livro, a tensão fazendo seus ombros doerem. Era surreal. O homem que comandava um império estava de joelhos no chão de seu banheiro, lutando contra um cano enferrujado. Finalmente ele saiu, o rosto sujo de graxa, mas com um sorriso de triunfo. "Pode testar." Cética, ela foi até o banheiro e girou o registro. A água jorrou, quente e forte. Um problema real, um problema que a aterrorizava, havia sido resolvido. Não com dinheiro, mas com esforço.
com presença. Quando voltou à sala, ele estava lavando as mãos na pia da cozinha. Ela lhe ofereceu uma xícara de café, mais por educação do que por vontade. Ele aceitou. Sentaram-se em silêncio por um momento, o vapor do café subindo entre eles. A formalidade havia se quebrado. Ele não era o CEO e ela não era a faxineira. Eram apenas duas pessoas, unidas por uma criança que dormia no quarto ao lado. Foi Theo quem quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido. "Sabe por que eu fugi 5 anos atrás?" Ele perguntou, olhando para a xícara em suas mãos. "Meu pai, ele nunca achou que eu fosse bom o suficiente. A Vasconcelos Corp é o mundo dele, e eu sempre fui uma decepção. Naquele verão, eu estava prestes a fechar meu primeiro grande negócio. Um que me colocaria no mapa, que finalmente me daria o respeito dele. Mas ele me deu um ultimato: voltar e focar 100% naquilo ou ser cortado para sempre. Eu era jovem, estúpido e apavorado. Eu escolhi o negócio. Escolhi provar que eu tinha valor." Ele ergueu os olhos, e a dor neles era genuína. "Eu sacrifiquei a única coisa que realmente tinha valor por um respeito que eu nunca consegui de verdade. E agora, vejo Rael e percebo a estupidez do que eu fiz. Eu não fugi de você, Mariana. Eu fugi de mim mesmo." A confissão a atingiu de forma inesperada. Pela primeira vez, ela não viu o milionário que a abandonou, mas o homem assustado por trás da máscara. Aquele vislumbre de humanidade, de falha, de arrependimento, não apagou a dor, mas abriu uma pequena fresta em seu coração endurecido. A raiva começou a dar lugar a uma emoção muito mais complicada: a compaixão. Ele estava perto, o cheiro dele, uma mistura de sabão e do perfume caro que ainda se agarrava à sua pele, preenchendo o ar. Ele a olhava, e em seu olhar não havia a posse de antes, mas um pedido de perdão, um anseio profundo que a desarmava. Ela sentiu um calor familiar subir por seu corpo, uma faísca da atração avassaladora que os uniu no passado. Era perigoso, era confuso, mas era inegável. A barreira da desconfiança ainda estava lá, alta e imponente, mas naquela noite, graças a um chuveiro quebrado e uma confissão dolorosa, Theo Vasconcelos havia encontrado a primeira rachadura. A confissão de Theo na pequena sala de estar de Mariana não foi uma absolvição, mas foi um começo. Aquele momento de vulnerabilidade crua abriu uma porta que ambos pensavam estar trancada para sempre. A dinâmica entre eles mudou. A presença de Theo deixou de ser uma invasão para se tornar uma constante bem-vinda, ainda que cautelosa. Os encontros no parque se tornaram mais longos. Ele passou de um observador distante a um participante ativo, ajoelhando-se na areia para ajudar Rael a construir castelos, empurrando-o no balanço, até que a risada do menino enchesse o ar. Mariana observava essas interações com um misto de emoções que a deixava tonta. Via a maneira como Rael olhava para Theo, com uma admiração e um carinho que eram dolorosamente naturais. Via a maneira como Theo olhava para Rael, como se o menino fosse o sol e ele um planeta faminto por sua luz. Nasceram pequenos rituais: pizza na sexta-feira à noite no chão da sala de Mariana, passeios de domingo para tomar sorvete, Theo ajudando Rael com um quebra-cabeças que era complexo demais. Estavam de forma desajeitada e hesitante, construindo os alicerces de uma família sobre as ruínas do passado. Numa tarde de sábado, enquanto montavam um complexo conjunto de Lego, Rael olhou para Theo e perguntou: "Você é o meu melhor amigo, né?" Theo engoliu em seco, o coração apertado. "Eu espero que sim, campeão." Ele trocou um olhar com Mariana por cima da cabeça do menino, um olhar que continha um universo de perguntas e promessas silenciosas. Naquele momento, a esperança parecia não apenas possível, mas tangível. No entanto, essa aproximação não passou despercebida. No mundo opulento da família Vasconcelos, a repentina obsessão de Theo por uma faxineira e seu filho era vista não como redenção, mas como uma crise. Beatriz Vasconcelos, a matriarca da família, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto sua mente calculista, via Mariana não como uma pessoa, mas como uma anomalia, uma mancha no legado impecável que ela se esforçara tanto para manter. Para Beatriz, o amor era uma transação e a família uma corporação.
E aquela mulher era um investimento de altíssimo risco. Em sua mansão de mármore e silêncio, Beatriz tomou uma decisão. Ela não iria permitir que uma oportunista destruísse o futuro de seu filho. Quero que descubra tudo sobre ela, ordenou ela por telefone a um detetive particular, o melhor que o dinheiro podia comprar. Não me interessa o custo. Quero cada erro, cada passo em falso, cada podridão que ela esconde. Encontre uma arma para mim e use-a. A arma não demorou a aparecer. O investigador, um homem meticuloso e sem escrúpulos, descobriu rapidamente o que para Beatriz era o pecado capital. Mariana, em seu desespero, havia levado Rael para o ambiente de trabalho, para a Vasconcelos Corp, o ninho da cobra. A informação foi entregue a Beatriz em um envelope pardo, e ela sorriu. Era mais do que uma arma, era uma bomba nuclear. O ataque veio numa manhã de quarta-feira. Mariana se preparava para levar Rael à pré-escola, quando duas batidas fortes soaram na porta. Não era Theo. Era uma mulher de aparência severa, com um crachá do serviço social e um oficial de justiça. Eles lhe entregaram um documento. As palavras saltavam da página, frias e cruéis. Ação de averiguação de negligência parental. Ambiente de trabalho inadequado. Risco iminente à segurança do menor. Seu nome e o de Rael estavam impressos ali, em uma linguagem jurídica que transformava seu sacrifício em um crime. O chão desapareceu sob os pés de Mariana. O ar foi sugado de seus pulmões. Aquele papel era a materialização de seu pior pesadelo. A única coisa em sua vida que era pura, a única coisa pela qual ela lutava com unhas e dentes, seu amor por Rael, estava sendo questionada, ameaçada, criminalizada. A mulher do serviço social a informou com uma frieza protocolar que ela seria investigada e que uma audiência preliminar estava marcada. A custódia de Rael estava em jogo. O pânico era tão absoluto, tão paralisante, que ela mal conseguiu fechar a porta depois que eles foram embora. Ela deslizou até o chão, o papel amassado em sua mão, os soluços rasgando sua garganta. A leoa que havia enfrentado o abandono e a pobreza estava sendo caçada, e a ameaça de perder sua cria a quebrou em 1000 pedaços. Seu primeiro e único instinto foi ligar para Theo. A ironia não lhe escapou. O homem que representava a origem de sua dor era agora seu único porto seguro. Theo. Ela sussurrou ao telefone, a voz irreconhecível pela angústia. Eles querem tirar o Rael de mim. Do outro lado da linha, Theo sentiu o sangue gelar. A descrição dela sobre a visita, sobre as acusações, acendeu nele uma fúria branca e primal. Ele não precisou perguntar quem estava por trás daquilo. Só havia uma pessoa no mundo com a crueldade e os recursos para orquestrar um ataque tão baixo. Fique onde está. Não fale com ninguém. Estou indo para aí, ele ordenou a voz de CEO assumindo o controle, mas desta vez era para protegê-la. Ele dirigiu como um louco, atravessando a cidade até a mansão de seus pais. Entrou sem ser anunciado, encontrando Beatriz em sua sala de estar, tomando chá com a calma de um general que acaba de vencer uma batalha. O que você fez? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Beatriz o olhou por cima da xícara de porcelana. Eu fiz o que era necessário para proteger você, meu filho. Essa mulher é uma golpista. Ela te manipulou. Eu estou apenas garantindo que o seu futuro e o futuro desta família não seja contaminado. Contaminado? Theo explodiu, a fúria finalmente rompendo suas barreiras. Aquela mulher, mãe, é a mãe do meu filho, do seu neto. Israel não é uma contaminação, ele é a melhor parte de mim. Você não está me protegendo, você está atacando a minha família. Eles não são sua família, Theodore. Ela respondeu, a voz gélida. Nós somos a sua família. Estou oferecendo uma solução. Podemos lutar pela custódia. A criança pode ser criada aqui com tudo do bom e do melhor, longe da influência daquela criatura. Theo olhou para a mulher que o criou e pela primeira vez viu a escuridão em sua alma. A escolha, que para ela era tão óbvia, tornou-se para ele a mais simples de sua vida. Não, você declarou guerra à minha família, mãe, e você vai perder. A partir deste momento, considere-se em guerra comigo também. Ele se virou e saiu, batendo a porta com uma força que fez os cristais da casa tremerem. Ele não estava mais escolhendo entre Mariana e sua mãe. Estava escolhendo entre o amor e o veneno.
Sua próxima parada foi no escritório do mais implacável advogado de direito familiar do país. Ele colocou Mariana, pálida e trêmula, sentada ao seu lado. Juntos, eles contaram toda a história. O advogado, um homem chamado Dr. Arantes, ouviu pacientemente. A situação é grave, disse ele ao final. A acusação de negligência, por mais maliciosa que seja, se baseia em um fato. Ela levou a criança ao local de trabalho. A equipe jurídica da sua mãe vai crucificá-la por isso. Vão pintá-la como uma mãe irresponsável e pobre, enquanto eles se oferecem como a salvação rica e estável. O medo voltou a tomar conta de Mariana, mas Theo apertou sua mão sob a mesa. — O que fazemos? Perguntou Theo, o olhar fixo no advogado. — Nós não nos defendemos. Nós atacamos, respondeu o Dr. Arantes. Mostramos a motivação por trás da denúncia. Provamos que não é sobre o bem-estar da criança, mas sobre uma disputa familiar. Mas para isso, ele hesitou. Será preciso expor sua família. Teremos que intimar sua mãe e o detetive que ela contratou. Vamos transformar isso em um espetáculo público. Você está preparado para isso, Sr. Vasconcelos? Para destruir a reputação de sua própria mãe em um tribunal? Theo olhou para Mariana. Viu o terror em seus olhos, o pânico de uma mãe prestes a perder tudo. Ele se lembrou do abandono, da sua covardia, da dívida impagável que tinha com ela. Esta era sua chance, não de apagar o passado, mas de reescrevê-lo. Faça o que for preciso, disse Theo, a voz firme como aço. Eu não vou perdê-los. Naquela noite, depois de saírem do escritório do advogado, o ar estava frio. Mariana tremia, não de frio, mas do rescaldo emocional do dia. Estavam parados na calçada, sob a luz de um poste. Ela olhou para ele, para o homem que estava disposto a incendiar seu próprio mundo para proteger o dela. Aquele não era mais o fantasma do passado, nem o milionário arrogante. Era um homem lutando por eles, um parceiro, um protetor. Ele se virou para ela, o rosto sério sob a luz amarelada. Nós vamos passar por isso juntos, Mariana, eu juro. Ele pegou a mão dela, os dedos entrelaçando-se nos seus, um gesto de solidariedade, de união. E foi naquele momento, em meio à tempestade da batalha judicial que se avizinhava, que a última muralha de gelo no coração de Mariana derreteu. O medo ainda estava lá, mas não estava mais sozinha. A aliança relutante havia se tornado algo mais profundo. Olhando para o homem que segurava sua mão, que enfrentava a própria família por ela, ela finalmente se permitiu sentir a verdade que vinha crescendo em seu peito. Ela não apenas confiava nele, ela o amava. E com esse amor recém-descoberto, ela encontrou a força para lutar. O amor que floresceu no coração de Mariana, em meio à adversidade, era uma âncora em um mar de caos. A batalha judicial que se avizinhava era aterrorizante, mas, pela primeira vez, ela não se sentia à deriva. As noites que antecederam a audiência foram preenchidas não apenas com medo, mas com uma parceria que ela jamais imaginou ser possível. O pequeno apartamento de Mariana transformou-se em um quartel-general improvisado. Theo chegava após o trabalho, trocava o terno caro por uma calça de moletom e sentava-se ao lado dela na mesa da cozinha, que mal comportava as pilhas de documentos legais. Juntos, sob a luz amarelada da lâmpada, eles repassavam estratégias com o Dr. Arantes por teleconferência, reviviam memórias dolorosas para construir a linha do tempo de seu relacionamento e preparavam-se para a fúria calculada de Beatriz Vasconcelos. Nesses momentos, as barreiras entre eles evaporaram completamente. Ele via as linhas de cansaço se aprofundando ao redor dos olhos dela e preparava um chá, a mão dele pousando em seu ombro num gesto de conforto que se tornou natural. Ela o via esfregar as têmporas, a fachada de controle absoluto rachando para revelar o homem que temia pelo futuro de seu filho, e estendia a mão para segurar a dele, um elo silencioso de força compartilhada. Rael, sentindo a tensão no ar, mas protegido da verdade sombria, tornara-se o centro gravitacional de suas vidas. Vê-lo dormir tranquilamente em seu quarto, alheio à guerra que era travada em seu nome, solidificava a determinação do casal. Foi numa dessas noites, após desligarem a chamada com o advogado, que a realidade mais urgente se impôs. — Mariana, começou o Dr. Arantes, a voz séria na tela do notebook,
Precisamos estar preparados para tudo. É provável que a equipe de Beatriz tente solicitar uma avaliação psicológica de Rael. Eles vão querer que um estranho o entreviste, que o use como uma peça no tabuleiro deles. A simples imagem fez o estômago de Mariana revirar. Theo cerrou os punhos. Eles não vão tocar no meu filho, disse Theo, a voz baixa e cheia de uma fúria contida. Eles não precisarão se formos espertos, continuou o advogado. A melhor defesa contra isso é a verdade, dita por vocês, em um ambiente seguro com amor. É melhor que ele ouça a história de vocês em seus próprios termos, do que de um psicólogo forense ou pior, de um advogado agressivo no futuro. A corte verá isso com bons olhos. E mais importante, é o certo a se fazer por ele. O advogado se despediu, deixando um silêncio pesado no pequeno apartamento. A necessidade daquela conversa pairava sobre eles há semanas, um fantasma que ambos evitavam. Mas agora era inadiável. Theo olhou para Mariana, os olhos verdes repletos de apreensão. Ele tem razão, sussurrou ela, o coração já batendo mais forte. Não podemos mais adiar. Rael merece saber, antes que eles tentem usar a verdade como uma arma contra nós. Contra ele. Eles escolheram a manhã de sábado. O sol entrava pela janela da sala, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar e aquecendo o tapete onde os três estavam sentados, cercados por peças de Lego. A atmosfera era de uma normalidade quase dolorosa. Rael estava concentrado, tentando encaixar uma pequena peça vermelha em sua nave espacial. Mariana e Theo trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa de medo e encorajamento. Filho, começou Mariana, a voz suave, mas com um tremor que ela não conseguiu esconder. Rael ergueu os olhos, a testa franzida em concentração. O Theo e eu temos uma história muito importante para te contar. Uma história sobre nós três. Theo respirou fundo, sentindo o peso daquele momento sobre seus ombros. Era sua responsabilidade, seu erro original. Sabe, campeão, ele começou, a voz um pouco rouca. Às vezes, na vida, as pessoas se conhecem e gostam muito uma da outra, como nos contos de fadas. A mamãe e eu nos conhecemos há muito, muito tempo, e a gente se gostava demais. Rael ouvia atentamente a peça de Lego esquecida em sua mão. E desse gostar tão grande, continuou Mariana, pegando a mãozinha do filho, veio a coisa mais maravilhosa do mundo, você. Você já estava crescendo na barriga da mamãe, um segredinho nosso. Theo engoliu em seco. Mas naquela época, disse ele, escolhendo as palavras com um cuidado infinito, eu era um pouco perdido. Eu tinha que fazer uma viagem muito longa e difícil para um lugar muito longe para o meu trabalho. Uma viagem que eu achava que precisava fazer. E eu cometi um erro muito, muito grande. Eu fui embora sem saber do segredinho. Eu não sabia que você estava vindo. Os olhos de Rael se encheram de uma confusão inocente. Você não sabia de mim? Ele perguntou a vozinha, um sussurro. Não, meu amor. E esse foi o maior erro da minha vida, respondeu Theo, a sinceridade quebrando sua voz. Enquanto eu estava longe, a mamãe foi a super-heroína mais forte do universo. Ela cuidou de você, te amou por nós dois e te transformou nesse menino incrível que você é. Mas todos os dias, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Uma peça muito importante do meu quebra-cabeça. E essa peça era você. Mariana sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. E agora, o destino nos juntou de novo e nós descobrimos a verdade. Rael olhou de um para o outro, o pequeno cérebro trabalhando para processar aquela informação que mudaria seu mundo. Ele olhou para Theo, para os olhos verdes, que eram um espelho dos seus. Então, você... Ele começou hesitante. Você é o meu papai? Sim, Rael, disse Theo, as lágrimas finalmente vencendo sua batalha contra o autocontrole. Eu sou o seu pai, e eu sinto muito, muito mesmo, por todo o tempo que eu perdi. Rael ficou em silêncio por um longo momento. Não houve gritos nem choro, apenas o olhar pensativo de uma criança tentando entender o mundo. Ele olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso trêmulo. Depois, olhou de volta para Theo. Sua pequena mão se estendeu e tocou o rosto molhado do homem. Você vai embora de novo? Perguntou ele, a questão mais importante de todas. Nunca, respondeu Theo, a promessa um voto sagrado. Eu nunca mais vou a lugar nenhum.
Eu estou aqui, para sempre. Rael pareceu ponderar aquela promessa, e então, com a lógica pura e desarmante de uma criança, ele deu de ombros como se a questão estivesse resolvida. Tá bom, disse ele. Papai, você me ajuda a colocar essa peça vermelha? Ela não quer encaixar. A simplicidade daquele pedido, daquela aceitação, quebrou os dois adultos. Em meio a soluços de alívio e alegria, Theo abraçou seu filho e Mariana os envolveu, formando um círculo de amor que era, pela primeira vez, completo. Naquele momento, naquela sala banhada de sol, eles não eram litigantes nem vítimas de um passado doloroso. Eram uma família, mas a paz que encontraram era frágil, e as forças que conspiravam contra eles ainda estavam em movimento. Beatriz Vasconcelos, informada por seus advogados de que a defesa de Theo seria agressiva e pessoal, sentiu o desespero se aproximar. Ela precisava de um último golpe, uma cartada final para quebrar a aliança que se formara entre seu filho e aquela mulher. E ela sabia exatamente qual era a rachadura mais profunda na armadura de Mariana: o medo do abandono. O plano foi executado com uma precisão cirúrgica. 2 dias antes da audiência, Mariana estava no pequeno supermercado do bairro. Enquanto escolhia laranjas, uma mulher elegante de aparência distinta aproximou-se dela com um sorriso solidário. Mariana, não é? Meu nome é Lídia. Sou uma prima distante dos Vasconcelos. Eu só queria dizer que admiro muito a sua força. O que a Beatriz está fazendo é terrível. Mariana, pega de surpresa, murmurou um agradecimento desconfiada. Eu não deveria estar te contando isso, continuou Lídia, baixando a voz em um tom conspiratório. Mas eu acho que você precisa saber a verdade. Não se deixe enganar pelo teatro do Theo. Ele é um Vasconcelos, afinal. Do que você está falando? Perguntou Mariana, o coração começando a gelar. Ora, querida, toda a família sabe. Essa briga pública com a Beatriz é tudo parte do plano mestre dele. Ele é ambicioso como o pai. Uma batalha judicial com a mãe só aumenta a imagem dele de homem implacável nos negócios. Ele sabe que a única forma de limpar essa bagunça para seu futuro na empresa é conseguir a guarda total de Rael. Ele está construindo um caso para provar que você é instável, e a recusa dele em aceitar o acordo da mãe faz parte da encenação. Uma vez que ele tenha a custódia, ele te dará uma pensão generosa para você desaparecer e não atrapalhar mais. Ele está jogando o jogo longo, querida, e está ganhando. Cada palavra era um veneno, cuidadosamente formulado para atingir a ferida mais profunda de Mariana. A lógica era perversa, mas, em sua mente aterrorizada, fazia um sentido horrível. A luta de Theo, seu sacrifício, tudo remoldado como uma estratégia corporativa fria, sua vulnerabilidade, seu amor, tudo visto como uma fraqueza a ser explorada. A imagem do abandono, 5 anos antes, por causa de um negócio, voltou com uma força avassaladora. Ele a sacrificou uma vez pela ambição. Por que não faria de novo? Ela saiu do supermercado em transe, o ar faltando em seus pulmões. A confiança que ela reconstruiu com tanto custo desmoronou em pó. Sentiu-se ingênua, estúpida, uma peça no jogo de um homem que ela nunca conheceu de verdade. Naquela noite, Theo chegou ao apartamento dela, o rosto iluminado por um otimismo cauteloso. Boas notícias. Dr. Arantes conseguiu uma liminar que impede a equipe de Beatriz de se aproximar de Rael até a audiência. Nós estamos vencendo, Mariana. Nós vamos conseguir. Ele se aproximou para abraçá-la, mas ela recuou como se ele estivesse em chamas. Ele viu o gelo nos olhos dela e não entendeu. O que foi? Acabou o teatro, Theo, disse ela, a voz desprovida de qualquer calor. Eu sei do seu plano. Plano? Do que você está falando? Ele perguntou, a confusão genuína em seu rosto. A briga com a sua mãe, a batalha judicial. Tudo uma grande encenação para conseguir a guarda do Rael e me tirar da jogada, não é? Ela o acusou, a dor tornando sua voz afiada. Me fazer confiar em você, me fazer baixar a guarda, tudo para que você pudesse me apunhalar pelas costas. Me diga qual é o meu preço. Quanto eu valho para desaparecer da vida do herdeiro Vasconcelos? Theo a olhava, atônito. Mariana, isso é loucura. É veneno da minha mãe. Você não pode acreditar nisso. Acreditar? Ela riu, um som quebrado e sem alegria. Eu acreditei em você uma vez, Theo.
E você desapareceu. Por que agora seria diferente? Você é um Vasconcelos. Vocês não amam. Vocês adquirem. E eu não vou deixar você adquirir o meu filho. A dor no rosto dele era real, profunda. Mariana, por favor, depois de tudo o que passamos, não faça isso. Eu não estou fazendo nada, apenas acordei, disse ela, abrindo a porta. Fique longe de mim, fique longe do meu filho. A audiência é amanhã. Depois que o juiz decidir, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Ela o empurrou para fora e bateu a porta, trancando-a. Do lado de fora, Theo batia na porta, chamando o nome dela. A voz uma mistura de desespero e incredulidade. Do lado de dentro, Mariana deslizou até o chão, o corpo tremendo com os soluços da traição. Na véspera do dia que decidiria seus destinos, a aliança deles estava quebrada e eles estavam mais uma vez sozinhos. A porta fechada era uma barreira física, mas o abismo que se abriu entre eles era muito mais profundo. Do lado de fora, no corredor mal iluminado, Theo encostou a testa na madeira fria, o som do nome dela um eco inútil. A negação inicial deu lugar a uma clareza dolorosa. A mentira de sua mãe não teria encontrado solo fértil se ele mesmo não o tivesse arado, 5 anos antes. Sua covardia, sua ambição, seu abandono, tudo isso era o adubo do qual a desconfiança de Mariana se alimentava. Ele a abandonara uma vez em nome de sua carreira. A mentira de que o faria de novo era cruelmente plausível. Ele não foi para casa. Dirigiu de volta para o arranha-céu da Vasconcelos Corp, o monumento de vidro e aço que simbolizava tudo o que ele havia ganhado e tudo o que ele havia perdido. No silêncio opressor de seu escritório no último andar, ele se sentou em sua cadeira de couro, não como um rei em seu trono, mas como um prisioneiro em sua cela. Ele precisava entender, não a mentira, mas a verdade por trás dela, a verdade sobre o homem que ele era. Seu olhar caiu sobre um prêmio em sua estante, uma placa de metal celebrando seu primeiro grande sucesso, a aquisição da Inovatec, o negócio que o catapultou para o estrelato corporativo. O mesmo negócio que o fez desaparecer da vida de Mariana. Movido por um impulso que não compreendia, ele acessou os arquivos antigos daquela transação, mergulhando nas profundezas digitais de seu pecado original. As horas passavam. A cidade adormecia lá embaixo. E no brilho azulado do monitor, Theo encontrou. Não era um crime que o levaria para a cadeia, mas uma podridão moral que envenenou sua alma. E-mails trocados com o então CFO de seu pai, relatórios de diligência prévia que foram convenientemente ajustados, a pressão implacável que eles exerceram sobre a Inovatec, uma pequena empresa familiar, forçando-os a vender por uma fração de seu valor real, explorando uma vulnerabilidade financeira que eles mesmos ajudaram a criar. Ele não havia construído um império, ele havia pilhado uma ruína. Seu sucesso, o pilar de sua identidade, era uma fraude. E o preço daquela fraude não foi pago em dinheiro, mas nos 5 anos que ele perdeu com seu filho. Uma náusea o dominou. A redenção não poderia ser apenas sobre ganhar o caso. Tinha que ser sobre queimar o passado até as cinzas. Na manhã seguinte, o tribunal era um teatro de tensão silenciosa. Mariana chegou, o rosto uma máscara de determinação pálida. Ela não dormira, mas não havia mais lágrimas. Havia apenas uma resolução fria de lutar por seu filho, sozinha, como sempre fizera. Ela viu Theo do outro lado do corredor. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, e ela viu neles uma dor tão profunda que quase a fez vacilar. Mas ela se virou, o coração uma pedra de gelo. A audiência começou. Os advogados de Beatriz eram tão cruéis e eficientes quanto o esperado. Pintaram Mariana como uma mãe descuidada, pobre e instável, usando o fato de ela ter levado Rael ao trabalho como a peça central de sua acusação. Cada palavra era uma facada, desferida para desmoralizá-la diante do juiz. Mariana se manteve firme, respondendo com uma dignidade silenciosa, mas sentia suas defesas ruírem. Então, chegou a vez do Dr. Arantes. Ele chamou Beatriz ao depoimento. Com uma precisão cirúrgica, ele a expôs, não como uma avó preocupada, mas como uma manipuladora obcecada com status e aparências. A arrogância de Beatriz começou a rachar sob a pressão, revelando o desprezo que sentia por Mariana.
A sala sentiu a mudança. A motivação por trás do processo estava se tornando clara. Finalmente, Dr. Arantes chamou sua última testemunha, Teodore Vasconcelos. Theo caminhou até o banco das testemunhas, o corpo rígido. Ele não olhou para sua mãe. Seus olhos estavam fixos em Mariana. Quando prestou juramento, sua voz era firme, carregada com o peso da noite anterior. Todos esperavam que ele defendesse Mariana, que refutasse as acusações. Ele fez mais do que isso. Meritíssimo, começou ele, a voz ecoando na sala silenciosa. Estamos aqui hoje sob falsos pretextos. A questão não é se Mariana Oliveira é uma boa mãe. Ela não é uma boa mãe. Ela é uma mãe extraordinária. Uma heroína que criou o filho mais incrível que eu já conheci, com nada além de força e amor. Ele se virou para Mariana. O único pai negligente nesta sala sou eu. Eu fugi. Eu a abandonei grávida, apavorado com minhas próprias responsabilidades. E a razão pela qual fugi é a mesma razão pela qual a reputação desta família é tão importante para minha mãe. Foi por causa do sucesso, da ambição. Ele então se virou para o juiz, tirando uma pasta de sua maleta. Há 5 anos eu fechei um negócio que definiu minha carreira. A aquisição da Inovatec. Esse negócio foi a razão pela qual eu disse a mim mesmo que precisava deixar Mariana. Esta noite, eu descobri que os fundamentos daquele negócio foram antiéticos, predatórios e moralmente corruptos. Um murmúrio chocado percorreu o tribunal. Beatriz ficou branca como um fantasma. Eu construí meu sucesso sobre a dor de outra família, continuou Theo, a voz embargada. E ao fazer isso, causei uma dor ainda maior à minha própria. Eu não posso mais viver com essa mentira. Por isso, informo a este tribunal que estou, a partir de hoje, me desfazendo de todas as minhas participações acionárias ligadas àquela aquisição. O lucro será usado para criar um fundo de compensação para os antigos donos da Inovatec e suas famílias. O restante será a base de uma fundação para apoiar mães solteiras que enfrentam dificuldades financeiras. Mães como Mariana. Ele colocou a pasta sobre a mesa. Eu não posso apagar meus erros, mas posso parar de lucrar com eles. Minha carreira, como a conheço, pode acabar hoje. O nome da minha família pode ser manchado. Mas a verdade é mais importante. A verdade é que Mariana e Rael são a minha família. E eu passei a noite inteira percebendo que prefiro ser um homem falido e honesto ao lado deles do que um rei de sucesso em um império de mentiras. O silêncio na sala era absoluto. Mariana olhava para ele, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Aquele não era um plano. Aquilo não era uma estratégia. Aquilo era um sacrifício. Um homem tentando tomar o controle de sua vida jamais destruiria publicamente a própria fundação de seu sucesso. Ele estava incendiando o passado, não para conseguir o que queria, mas porque não suportava mais o que ele era. A mentira que a envenenara foi incinerada naquele ato de redenção total. O juiz, um homem experiente que já vira de tudo, olhou de Theo para a lívida Beatriz e depois para as lágrimas de alívio e perdão de Mariana. Ele não precisava de mais nada. Este caso está encerrado, disse ele, a voz ressoando com finalidade. As acusações contra a senhora Oliveira são evidentemente infundadas e maliciosas. Caso encerrado. A pancada do martelo soou como um tiro de largada. Repórteres correram, advogados se moveram. Mas Theo e Mariana só tinham olhos um para o outro. Em meio ao caos eles se encontraram. As palavras não eram necessárias. No olhar dele ela viu o arrependimento e a promessa. No dela, ele viu o perdão e o lar. A história deles não terminou com um beijo cinematográfico no tribunal. A vida real é mais silenciosa, mais sutil. Avançou algumas semanas para uma tarde de domingo no pequeno apartamento de Mariana. O escândalo da Vasconcelos Corp estampou as manchetes por dias, mas ali dentro o mundo era pacífico. O cheiro de molho de tomate pairava no ar. No tapete da sala, Theo, Mariana e Rael estavam deitados de bruços, construindo um castelo de Lego. Não era um castelo de contos de fadas. Era uma estrutura caótica, com torres tortas e cores conflitantes, exatamente como a família que o construía. Rael, agora com a certeza inabalável de que seu pai não iria a lugar nenhum, era o arquiteto-chefe. A Torre do Dragão precisa de mais uma peça azul, papai, disse ele autoritário.
Theo sorriu, o cansaço em seus olhos agora substituído por uma serenidade que ele nunca conhecera. Entendido, chefe. Mamãe, pode me passar o batalhão de peças azuis, por favor? Mariana empurrou um monte de blocos na direção dele, a mão dela demorando-se sobre a dele por um instante. Um toque simples, mas que continha um universo de perdão, de recomeço. Eles não haviam apagado o passado. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não doíam mais. Eram apenas lembretes do quão longe haviam chegado. Eles aceitaram que sua história não era perfeita, mas era deles, e a partir dos ecos de um passado doloroso, estavam construindo, peça por peça, as promessas de um futuro real, baseado não em um final feliz, mas em um amor forte o suficiente para sobreviver ao impossível. E assim termina a história de Mariana, Theo e Rael aqui no nosso canal. E aí se emocionou com essa jornada de perdão e recomeço. Se essa trama sobre segundas chances te prendeu e você acredita que o amor é capaz de reconstruir o que foi quebrado, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o nosso canal a levar mais histórias de superação como essa para mais pessoas. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.